Lucas capítulo 14. Irmãos, acharam? Amém? O versículo 15 diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Bem, quero convidar aqui o pastor Alex, por gentileza, que estará orando pela ministração da palavra. Amado Deus, querido Pai, somos gratos a Ti, ó Deus querido, por nos permitir começar para Te louvar e Te adorar. Agora, Senhor, Te pedimos, Pai, os nossos corações. Usado o Teu servo, Pai querido, para ler a Tua palavra, e assim ministrará sobre nós, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado ao coração. Que toda distração, que todo impedimento no meio do Teu povo caia por terra pelo poder que é no Teu nome. E Tua glória resplandeça sobre cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos poderem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado. Queridos, é uma palavra que nos desperta acerca de darmos a devida atenção à chamada que o Senhor tem feito à sua igreja, e não somente à igreja. A gente está ampliando aqui para a igreja, né? Mas uma chamada para todos aqueles que estão fora da presença de Deus, no sentido de atenderem o seu convite, o seu chamado, e virem para perto dele, participarem do que ele já tem preparado. A gente entende que existe aqui uma conotação profética, né, apontando para aquela grande festa que está preparada para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Ok? Tem essa conotação profética. Mas eu gostaria de utilizar esse texto para fazer uma aplicação para esse momento, para esse tempo. Porque, assim como esta parábola aqui nos relata, Jesus aqui ele falando aqui acerca de uma história para efeito comparativo, para efeito de fazer uma analogia com como que funciona o reino de Deus, mostrando que, infelizmente, há muitos que não priorizam a chamada ou o convite que ele faz, né, em relação a atender o convite que ele faz em relação ao céu, à salvação. A proposta que eu quero fazer em cima dessa mensagem é exatamente trazer essa realidade para aqueles que já são salvos. Para aqueles que para essa festa já disseram sim. Porque eu creio que eu estou falando com pessoas crentes aqui, que um dia tiveram um encontro com Cristo, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, né?
a trombeta tocar, você vai para o céu, amém? É a nossa expectativa, né, que nós estamos conversando com pessoas que têm esse tipo de entendimento, ou que têm esse tipo de convicção. Porém, irmãos, além da chamada para efeito de salvação, existem outras chamadas que o Senhor tem feito para nós. A chamada, por exemplo, de pregarmos o Evangelho. A chamada de ganharmos almas para Jesus. De levarmos as vidas que estão feridas para a presença de Deus. E se nós fôssemos fazer um comparativo aqui, veríamos que há muito mais pessoas afastadas do Evangelho do que dentro da igreja. Ontem nós tivemos a oportunidade de visitar uma senhora. Estava eu, a irmã Sueli, a irmã Daniela, a irmã Andréia, a irmã Rosemary. Visitamos uma senhora que outrora fazia parte do ministério de oração, usada poderosamente na revelação, na profecia, até trabalhos missionários fora do estado do Rio de Janeiro, a mulher já tinha feito. Tinha ido para o Amazonas, para Manaus, pregar para o pessoal que mora, ribeirinhos, que se fala, né? Que mora nos ribeirinhos. Porém, no meio da sua caminhada, coisas aconteceram e que feriram, podemos dizer, de morte espiritual, a vida dela, de forma que não teve mais força de atender tanto a chamada ministerial, como a chamada para fazer parte da grande festa que está preparado para aqueles que vão morar no céu. Em suma, a mulher se afastou, se desviou do caminho do Senhor. E ela tinha dito para uma irmã aqui na igreja o seguinte: olha, eu não aceito mais visita de ninguém aqui na minha casa, de qualquer igreja que seja. Pastor nenhum não quero aqui na minha casa. E essa irmã que me convidou para fazer essa visita no dia de ontem, ligou para ela falando assim: olha, eu gostaria de fazer uma visita aí na sua casa e eu queria levar o meu pastor para que pudesse visitar você. E ela disse que ela não aceita mais ninguém de igreja, pastor nenhum, mas ela sentiu o coração dela abrir para receber a nossa visita. E eu falei assim: diga que eu vou. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para o relógio de oração, nós vamos tirar o tempo no relógio de oração e dali nós vamos fazer essa visita. Irmãos, oramos e fomos. Até para chegar lá o GPS não estava querendo colaborar, né? Levava para um lugar, levava para outro, mas para onde a gente queria chegar não estava chegando. E graças a Deus conseguimos chegar até o local onde essa irmã morava. E ela já estava no portão nos esperando. E se você olhasse para ela, você não ia dizer que ela era uma irmã do Ministério de Oração. Né? Porque a pessoa fica diferente, irmão. Quando tu está na igreja, tu é uma coisa, mas quando tu está fora, tu é outra, sabia? Fisionomia é diferente, as vestes são diferentes, tudo é diferente. Mas eu já cheguei assim extrovertido, e olha que eu nem sou extrovertido. Já cheguei extrovertido, tinha uma peixaria na frente da casa dela, falei: epa, facinho peixe aqui, hein? E a gente começou a conversar, e nisso aí a gente teve o acesso dentro da casa dela. E quando entramos lá, irmãos, pensa numa mulher frustrada, pensa numa mulher ferida. Era essa. E ela começou a conversar, e aparentemente, isso aqui é importante que eu vou falar,
de tantas coisas importantes que eu já estou falando. E ela aparentemente demonstrava estar feliz. Estar emocionalmente saudável, e a gente sabe que isso não era verdade. E deixei ela falar, e daqui a pouco, irmãos, foi me passada a oportunidade para eu falar, e comecei a falar. E eu comecei a colocar para fora tudo que Deus estava me dando ali para falar com ela. E eu falei assim, olha, você sabe quando é que, de fato, a felicidade vem? Quando a gente está na presença de Deus. A gente pode ter tudo nesse mundão aqui, mas fora da presença de Deus não tem felicidade de verdade. E a maneira que a gente tem para viver essa felicidade é reconhecer que nós não a temos. Porque ninguém vai buscar algo se reconhece que tem. Ninguém vai buscar ajuda se acha que não precisa de ajuda. Ninguém vai buscar felicidade se acha que já tem. E eu comecei a falar e liberar as palavras, irmãos. Daqui a pouco os olhos dela começaram a cair lágrimas. Pensa em alguém que estava com o coração duro para receber visita. E daqui a pouco o Espírito Santo começou a liberar palavras que estavam atingindo exatamente o coração dela. E eu comecei a mostrar para ela que o que Deus deseja fazer na vida dela ainda está de pé. Independente do que ela tinha vivido, independente do que ela tinha passado, ou das frustrações, ou das decepções, ainda a chamada de Deus para a vida dela estava na validade. E que Deus queria restaurá-la, mas ela precisava reconhecer que estava fora da presença de Deus, que estava fora do local, da posição que o Senhor tinha chamado, porque fora da posição, irmãos, o Senhor ele não consegue agir na nossa vida como Ele deseja, não que Ele não consiga, mas Ele estabeleceu que é assim que Ele faz. Nós precisamos estar na posição para que o azeite seja liberado, para que o azeite seja derramado. O azeite na casa da viúva, por exemplo, não foi derramado em qualquer lugar. Foi no lugar onde estava ali ela e os filhos orando ou falando com Deus, no lugar secreto. E no momento daquele lugar fechado, na porta fechada, o azeite estava descendo. E eu quero dizer o seguinte, ontem também não foi diferente. Enquanto a palavra estava sendo liberada, algo de Deus também estava sendo liberado no coração dela. Escute isso, irmãos. Se a palavra for liberada, mas o nosso coração se fizer fechado ou resistente ao que Deus está falando, o propósito de Deus na nossa vida, não por culpa de Deus, mas por culpa nossa, não é realizado. Para pensar quanto tempo esta mulher ficou sem realizar a obra de Deus quando ela podia estar frutificando. Ou você acha que foi Deus que não quis que ela fizesse mais a obra? Ou você acha que Deus que não quis que ela, continuasse evangelizando, pregando, sendo usado? Porque, irmãos, é uma grande verdade, a gente precisa entender. Você está num mundo onde tu vai ter aflição, tribulação, decepção, frustração. Mas nada disso, irmão, você pode colocar como desculpa, como excusa, para não atender, primeiro, a chamada da tua salvação. Segundo, a chamada do teu ministério. Mas o meu ministério não está desenrolando. O meu ministério não está desenvolvendo por causa de fulano, por causa de ciclano, ou por causa das minhas atividades, ou por causa das minhas responsabilidades. Irmão, isso é um perigo você ficar colocando esses obstáculos diante de Deus, porque Deus não quer que nada impeça da obra dele na tua vida ser realizada. E se você começa a colocar, Senhor, não é por causa disso, é por causa daquilo que eu não estou fazendo, Deus, então faz o seguinte, eu vou começar a arrancar o que você está dizendo que é obstáculo para você fazer a minha obra. Eu vou começar a tirar da tua vida o que você está dizendo que é empecilho para você fazer a minha obra. Alguém quer que Deus faça isso, irmão? Você lutou tanto pedindo a Deus, Deus, eu quero um emprego. Jesus, olha, eu preciso desse emprego, porque com esse emprego eu vou dizimar, com esse emprego eu vou ofertar, com esse emprego eu vou abençoar a tua obra. Aí Deus faz o seguinte, abre a porta, e quando abre a porta, e você tem o emprego, aí chega do emprego cansado, hoje eu não vou porque eu estou cansado.
Hoje eu não vou cumprir o meu ministério porque eu estou com muita, coisa para fazer em casa. Já fiz no serviço, agora eu vou ter que fazer em casa. Aí você começa a dizer para Deus: Deus, eu tenho justificativas para não atender o teu chamado. Eu tenho desculpas para não atender o teu chamado. Está pensando que tu está falando com quem, irmão? A gente está pensando que está querendo enganar quem, irmãos? Deus, Ele te criou, Deus, Ele te formou, Ele conhece cada um de nós aqui, irmão, nos seus mínimos detalhes. Ninguém, irmãos, consegue enganar a Deus. Se Ele te faz uma chamada, Ele sabe que você pode atendê-la. Se Ele faz uma chamada, Ele sabe que você pode cumpri-la. E dizer não para Deus, irmãos, é pecado. E dizer não para a chamada de Deus na tua vida é você ser rebelde com Deus. E uma coisa, irmãos, que Deus não admite é rebelião na sua presença. Cada um de nós aqui, irmãos, tem algo que vai ter que prestar contas a Deus. Daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para frutificar, para prosperar. Senhor, eu quero do meu trabalho. Senhor, é por causa da minha doença. Senhor, é por causa da minha família. Senhor, é por causa disso, é por causa daquilo outro. O Senhor está falando para nós aqui nessa manhã, que Ele é o principal na nossa vida. Ele é o mais importante na nossa vida. Aquela mulher, ela tinha algumas coisas que aparentemente eu não conheço muito profundamente a história dela, né, irmã Sueli? A gente não conhece, mas tudo indicava que havia coisas que fizeram de errado contra ela. Sabe de uma coisa, irmãos? Há muita gente que talvez tenha feito coisas erradas contra você. Esteja falando, inclusive nesse exato momento, coisas ruins a teu respeito. Mas nada disso, irmãos, foi capaz de parar os grandes homens e mulheres de Deus no passado. E sabe de uma coisa, irmãos? Muda-se tempos, épocas, estações, aleluia, culturas. Mas o nosso Deus é o mesmo. A graça que Ele concedeu para os grandes homens de Deus, mulheres de Deus lá no passado, a suportarem as provas, as lutas, essa mesma graça, irmãos, ela continua ativa. Ela continua funcional. Ela continua na validade. Deus está falando para você aqui hoje: meu filho, a minha chamada na tua vida está de pé. O meu ministério na tua vida está de pé. Não deixe Satanás te paralisar. Não deixe que as desculpas que ele está te dando, irmãos, eu fico vendo, tem gente que espera convites especiais para cumprir ministério, cumprir obra. Deus quer te usar, irmãos, em qualquer lugar. Se tu tem o dom da palavra, vai pregar dentro do Uber. Se tu tem o dom da palavra, vai pregar lá na tua casa, na tua família. Vai pregar lá no teu serviço. Se tu tem o dom da cura, vai visitar o hospital, irmão. Vai sair ministrando aos enfermos. Você não precisa de título. Você não precisa de ficar subindo aqui no púlpito para você começar a exercitar o teu ministério. O teu ministério não depende disso. Quem entende o que eu estou falando? Isso aqui é mais um lugar que você pode cumprir o teu ministério. Eu achei interessante, a irmã mal chegou na igreja e falou: pastor, eu preciso que o senhor faça uma visita comigo. Falei: tá bom, vamos fazer visita. Eu achei interessante. Eu cheguei até a falar, né? Tem um ministério de oração aqui também que faz visita, aquela coisa toda. Não, pastor, ok, ministério de oração, amém, é bênção e tal, mas eu queria que o senhor fosse. Falei: tá bom, então eu fui. E chegando lá, continuando o testemunho. Nossa, pastor Esmelinda chegando aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? E conversando com ela. E Deus liberando palavras, de bênção, de vitória, de restauração, de restituição, de milagre. Irmãos, por isso que eu falo uma coisa: quem conversa não é o homem, quem conversa não é a mulher, quem conversa não é a eloquência, não é o lindo vernáculo que você possa ter. Quem convence é o Espírito Santo. O coração dela estava fechado, mas o Espírito Santo quebrou tudo. Aleluia. Abriu a porta que estava fechada. E daqui a pouco as lágrimas começaram a descer.
Aleluia. E eu falei assim, ó, agora sim, a felicidade vai começar a entrar na tua vida. A restituição vai começar a entrar na tua vida. Aleluia. E eu falei, vamos começar pelo começo. O começo é o seguinte, vamos reatar a aliança que está quebrada. Aleluia. E começamos a orar por ela. E começamos a orar a oração de confissão. E ela começou a confessar que Jesus Cristo era o seu Senhor, que Jesus Cristo era o seu Salvador. E ela começou a pedir perdão dos seus pecados e falou, Senhor, cancela toda maldição contra a minha vida. Cancela, Senhor, todo o mal que foi liberado contra mim. Aleluia. E ela começou a se derramar na presença de Deus. Coloquei a mão na cabeça dela e falei, comece, seja renovada com o Espírito Santo. A mulher, um tempão que não sabe o que era falar em línguas, começou a falar em línguas estranhas dentro da sala. E a glória de Deus começou a encher o ambiente de uma forma maravilhosa. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo, a tua chamada ainda está de pé. O ministério que eu tenho na tua vida ainda está de pé. O projeto que eu tenho para fazer na tua vida ainda está de pé. E a irmã Sueli conseguiu gravar uns pedaços, né, da visita e a foto dela junto com a gente. Irmãos, que coisa linda que Deus fez. Aí eu paro para pensar, uma visita rendeu uma alma que o Senhor transformou, que o Senhor tirou do fundo do poço. Estava na lama, literalmente estava na lama. Mas o Senhor com as suas mãos fortes. E eu ainda ensinei sobre oração em línguas ainda. Lancei desafio para ela. Não, pastor, eu vou pegar esse desafio e vou estar orando junto com vocês e tal. E eu falei, vou procurar saber de notícias. Porque o que está acontecendo... Porque assim, irmão, Satanás é sujo. Tu faz uma visita, ora, aí ele chega até a falar assim, se preocupe não. Eu estou ali do lado de fora, eu até saio na hora da visita. Eu deixo vocês fazerem a visita, orar, cantar. Mas depois que vocês forem embora, eu volto. Quem que não sabe que é assim? Depois eu volto. Então o que a gente tem que fazer? Ensinar como fazer para se defender. A gente pode ir embora, mas a presença de Deus fica. E fica como? Quando você atrai ela. De que jeito que você atrai? Vida de oração, vida de adoração, vida de palavra, vida de confissão bíblica, vida de jejum. Amém, amém, irmãos? Hoje eu estava até falando isso com o Marinho aqui, antes do culto terminar, antes do culto começar, acerca do que a gente contempla, irmãos, na vida de muita gente. Felizmente, irmãos, a vida espiritual de muita gente está restrita a culto na igreja. Eu fico muito preocupado contigo, você que vive desse jeito. Você que só tem vida espiritual quando você está no culto. Quem sabia que isso é perigoso? Agora, quando você tem vida espiritual fora do culto, o culto, irmãos, é a continuação do que você já faz quando você não está dentro dele. Aí eu fico assim pensando, se existem pessoas com dificuldade de se ligar com Deus no culto, igual um desse, um culto de ceia, na unção, no poder, na presença, imagina fora. Essa pessoa nem deve mexer em Bíblia. Tempo de oração em língua, isso. Tempo de adorar, Mas eu estou falando uma coisa para você, olha, presta atenção. A tua saúde espiritual depende muito mais do que tu está fazendo fora daqui do que aqui. Porque aqui dentro o teu tempo é muito pequeno, gente. Tem gente que está aqui que só vem na igreja esse culto nessa semana. Não vem culto mais nenhum. Aí, por exemplo, como é que fica a tua vida espiritual se só depende disso? E como que está a tua vida espiritual no teu particular com Deus? Irmãos, eu estou falando uma coisa, irmãos, que deveria ser comum, normal para qualquer crente. Ninguém está falando para a gente viver, irmãos, sabe, como alienígenas. Né? Não está envolvido nas atividades do mundo porque você está no mundo.
Só não pode estar envolvido com pecados, não é verdade? Porém, coisas que muitas vezes são boas. Coisas que fazem bem para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, são ferramentas que o inimigo se utiliza para que você não tenha tempo com Deus. Eu estava falando com Marinho, a oração em línguas é para você, Marinho. Você que não tem tempo para nada, tá direto. Né, Marinho? É para você que tem que estar dentro da condução direto, que tem que estar lá na empresa, na firma, não sei na onde. Porque, irmãos, assim, paralelamente falando, nós funcionamos como se fosse um celular. Tem celular que você tem que carregar pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia. Tem ou não tem? Descarrega rapidinho, não é? Tem uns celulares que é assim, se você não colocar ele pelo menos uma vez por dia, no outro dia já não tem bateria. Já não tem carga suficiente para você se comunicar com ninguém. Porque hoje o celular é um computador. Então tem muita gente que se utiliza do celular para fazer atividades, às vezes até profissional, sim ou não? Pessoas que vendem coisas pelo WhatsApp, pelo Instagram, não é? Então, você não vai no computador, você mexe no celular. Agora, quanto mais você mexe no celular, o que acontece com o celular? Mais ele descarrega. Presta atenção. Quanta coisa está acontecendo na nossa vida para descarregar a nossa vida espiritual? Quanta coisa que acontece. Às vezes, irmãos, são situações que vêm para tirar a nossa paciência. Isso é para descarregar a gente. Coisas que vêm para deixar a gente preocupado, ansiosos. Isso se levanta para quê? Para descarregar a gente. Porém, irmãos, se com o celular a gente entende que para que ele continue funcionando e tudo que a gente precisa que ele faça, ele possa nos atender, para que isso esteja assim, sabe, em atividade, a gente sabe que a gente tem que colocar ele conectado na fonte, e a fonte, né, na parte elétrica, para que ela receba a energia necessária. Da mesma maneira, irmãos, espiritualmente falando, crente que não fica conectado com a fonte, que crente que não tem conexão, sabe, com a energia espiritual do céu, ele não consegue dizer, eis-me aqui para a chamada. Ele não consegue atender, irmãos, sabe, a convocação celestial. Eu estou querendo mostrar para os irmãos que nós estamos vivendo no tempo em que muitos estão adormecendo espiritualmente. Vem para o culto como se estivessem vindo para um clube, para uma reunião social. Não é assim que a gente tem que entrar na casa de Deus. A gente tem que entrar na casa de Deus, de preferência já de casa ligado. Chegar aqui, irmãos, continuar conectado. Existem pessoas que estão tão desconectadas que demora às vezes a começar a sentir alguma coisa. Passa a primeira parte, nada aconteceu. Passa, sabe, o meio do culto, nada acontece. E às vezes, só no momento de uma explosão, só no momento assim, sabe, de um mover muito poderoso, que a pessoa começa a perceber que Deus está na casa, que o Senhor está presente. Agora para pensar, irmãos. Se a tua carga espiritual estiver abastecida, olha para cá. Para pensar. Se você espiritualmente estiver renovado, sabe o que significa, irmãos? Você está num ambiente onde está havendo uma turbulência. Você está num ambiente onde está havendo contenda, onde está havendo algum tipo de peso espiritual. Mas a glória de Deus na tua vida é tão
tão forte, é tão grande, que nem aquilo consegue te esvaziar. Por quê? Porque você está continuamente conectado com a fonte. Deus está falando para nós aqui nessa manhã, irmãos, Satanás está querendo desligar você, está querendo desconectar você, e sabe quando que a gente começa a perceber isso? Quando o nosso interesse em buscar o Senhor diminui, e de fazer a obra de Deus diminui, quando a gente começa a agir semelhante a esses convidados, e dar desculpas ao dono da festa, e dizer, olha, não posso atender o convite. Não posso dizer sim, porque eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu serviço, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho lazer, eu não posso ficar só dentro da igreja, eu tenho que fazer tanta coisa. Ei, presta atenção, nós estamos vivendo num tempo onde há um bombardeio contínuo, constante de Satanás. Satanás faz metas, presta atenção nessa palavra de revelação. Satanás faz metas para tentar destruir a igreja. Ele aponta para uma igreja e fala assim: esse ano eu diminuo aquela igreja, nesse ano eu desanimo aquele jovem, nesse ano eu desanimo aquela jovem, eu tiro ele da conexão, eu tiro ela da conexão, eu tenho que dar um jeito, e eu vou parar de fazer ele jejuar, eu vou parar de fazer ele adorar, eu vou parar de fazer ele caminhar. Alguma coisa eu tenho que fazer, porque até o próprio Satanás reconhece quem tem chamado. Ele reconhece quem tem chamada de Deus. Oh, aleluia. Quem está entendendo que Deus tem endereço certo com essa palavra? Quem entende que Deus está falando com você aqui nessa manhã? Aleluia. Em nome de Jesus, tudo que desconecta de você com a fonte, hoje está sendo repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Tudo que quebra a tua ligação com, aleluia, com aquele que libera a energia espiritual que tu precisa para ficar de pé. Eu não estou prometendo para ninguém aqui que a luta vai acabar. Eu não estou prometendo aqui que decepção, frustração vai acabar. Mas eu estou declarando aqui para você, se a tua vida espiritual estiver continuamente abastecida, carregada da presença do Senhor, não vai te faltar graça, não vai te faltar capacitação, não vai te faltar força para você conseguir enfrentar o que você está enfrentando, e Deus vai exaltar o nome dele na tua vida. Cuidado de não ficar rejeitando demais, de ficar dizendo não continuamente, que pode acontecer de você não ter mais oportunidade de dizer sim. Verdade ou não, irmãos? Quantas pessoas que esse ano já, partindo dessa para outra, exatamente porque, em vez de dizer sim para Deus, disseram não. Porque fugiram da chamada. Porque resistiram à proposta de Deus para a sua vida. Ai, pega essa palavra em nome de Jesus. Quem atende a chamada vai ser portador de livramento. Quem atende a chamada vai levar milagre para onde ele colocar a planta dos seus pés. Pega essa palavra. Quem atende a chamada vai crescer no espírito, vai crescer na fé. Quem atende a chamada, pega essa palavra, faz assim, vamos fazer assim. Faz assim, assim, ó, desse jeito assim, ó. Vai lotar de testemunho para contar. Quem está entendendo? Sabe quem tem testemunho para contar? É quem serve. É quem faz a obra. É quem atende a chamada. É quem sabe o ministério que tem e cumpre. Aleluia. Aleluia. Sempre vai ter algo de Deus para contar. Tu não sabe o que Deus fez hoje. O que Deus fez hoje?
Ah, hoje Deus curou. Hoje Deus salvou. Hoje Deus libertou. Hoje Deus deu livramento. Hoje Deus revelou. O que Deus fez hoje? Hoje Ele abriu a porta que estava fechada. Aleluia. Por quê? Porque na hora, enquanto eu servia Ele, enquanto eu atendia a chamada dEle, enquanto eu dizia, eis-me aqui para Ele cuidava dos meus negócios, Ele cuidava da minha família, Ele cuidava, aleluia, daquilo que me preocupava, daquilo que me tirava o sono. Presta atenção nessa palavra. O teu Deus, Ele não desampara aqueles que nele confiam. Salmo 9, versículo 10 diz assim: em ti confiam, Senhor, aqueles que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Busque ao Senhor, e o Senhor vai agir aonde você não pode agir. A gente fala assim, tem até um hino que fala sobre isso, né? Enquanto eu cuidava das coisas de Deus, o inimigo foi lá e... Escuta bem uma coisa. Não vamos dar essa bola toda para Satanás, não. Não vamos dar, não. Sabe a tua luta? Aleluia. Sabe a tua prova? Até ela está no controle de Deus. Aleluia. Tu não vai cair porque Satanás quer que você caia, não. Sabe quando você vai cair? Só quando você desistir. Só quando você disser assim, ah, sabe uma coisa? Vou fazer do meu jeito. Vou fazer da minha forma. Aí você está dizendo para Deus, Deus, eu não preciso que o Senhor faça nada. Ontem eu conversando com essa irmã que voltou para Jesus, eu falei para ela, tem coisa que tu não vai conseguir sozinha. Tem coisa que tu precisa de ajuda. Mas assim, não é ajuda humana não, é ajuda do céu. O problema é que as pessoas não sabem como buscar essa ajuda. Aí, Romanos 8, 26 explica. Semelhantemente, o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu falei, você talvez diga assim, ah, eu sou muito fraco, eu tenho muita fraqueza. Eu quero dizer que é para quem é fraco que o inimigo, para quem é fraco que o Espírito de Deus ajuda. É quem é fraco que o Espírito de Deus fortalece. É para quem se considera fraco que o Espírito de Deus, sabe, dá as mãos e diz assim, eu te ajudo. Deus nessa manhã está falando assim para quem entrou aqui se sentindo fraco. Aleluia. Eu sou o Deus que te fortaleço. Eu sou o Deus que te coloco de pé. Eu sou o Deus que te ajudo você a caminhar. Eu sei que você tem muita coisa que tem para enfrentar, mas você não vai enfrentar isso sozinho. Eu sei, aleluia, aonde dói, eu sei o que te incomoda, mas eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Tu não tem um Deus, irmãos, irresponsável. Ele chama, mas Ele também dá a graça. Ele chama, mas Ele também te ajuda. Ele chama, mas Ele também te fortalece. Ele chama, mas Ele te capacita. Recebe a chamada e atende a chamada, porque vai ter milagre. Atende a chamada. Se tem alguém não salvo aqui, atende a chamada da salvação, primeiramente. Atende a chamada da salvação. Se tem alguém com a aliança quebrada, atende a chamada da salvação. Já é salvo? Já tem o nome escrito no livro da vida? Atende a chamada ministerial. Atende a chamada referente à obra que o Senhor estabeleceu para você fazer. E eu já estou explicando aqui. Você não precisa de título, você não precisa de púlpito, você só precisa ser obediente.
Você só precisa confiar em Deus. E em nome de Jesus, a festa do Senhor vai ficar cheia. Quem recebe isso? A festa do Senhor vai ficar cheia. Me chama a atenção que o servo, que aquele senhor dono da festa deu ordem para que chamasse seus convidados, ele não ficou retrucando com o Senhor quando ele falou o seguinte: ó, os íntimos, os amigos rejeitaram o convite de participar da festa. A minha festa não vai ficar vazia. Agora você vai cumprir uma outra determinação que eu estou lhe dando. Você vai até as vielas. Você vai até os valados. Você vai agora nos becos. Você vai agora nos lugares esquecidos, isolados, e busca para a minha festa os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos, os deficientes. Porque uma coisa eu garanto: a minha festa não vai ficar vazia. Quem são esses servos que vão dizer: eis-me aqui para a ordem do Senhor? Vamos fazer aqui um paralelo com a nossa igreja. Quem são os amigos íntimos? São os obreiros da igreja que não querem vir mais. São os jovens, as irmãs, os varões que são da igreja que não querem vir mais. Esses são os amigos íntimos. Pastor, chama para vir para o culto de ensino, não quer vir. Chama para vir para o culto, para a EBD, não querem vir. Chama para as reuniões que a gente precisa tratar de assuntos importantes, não querem vir. Chama para a torre, não querem vir. Aí o que o texto nos revela? É para a gente ficar manietado, paralisado, já que ninguém quer vir? Então, deixa acontecer. Não. Não querem vir? Vá lá no idólatra, busca ele. Não quer vir? Vá lá no viciado, busca ele, busca ela. Quer vir não? Vá lá no presídio, busca ele. Quer vir não? Aquele que está com as pernas espiritualmente quebradas, traz ele. Aquele que espiritualmente está cego, traz ele. Traz ele. Traz ela. Ah, pastor, tem gente que eu já ouvi coisa assim, parece loucura. Tem gente que fala assim: não. Não vamos encher muita igreja, não. Porque senão vai vir gente perigosa aí. E a gente não conhece esse pessoal todo que está chegando aí. Quem já ouviu isso? Não. Vamos ficar só com o nosso clubinho mesmo. Nosso povo que a gente já conhece. É assim que funciona o reino de Deus, irmãos? O que Jesus ensinou? Não sei se é Lucas 19:10 ou 18:10, acho que é 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ah, mas esse é tão ruim que nem merece. Não, eu quero que tu aponte quem merece. Eu quero que tu aponte quem é digno. Só um é digno. Aleluia. Só Cristo é digno de abrir o livro. Só Cristo é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Do pastor ao mais novo cristão que está aqui. Todos nós, irmãos, somos dependentes da graça. E o que Deus está falando? Sabe quando a igreja vai começar a encher? Quando a gente parar de olhar com os olhos do preconceito. Com os olhos da discriminação. Vamos encher, irmão. Traz os bêbados para cá. Os viciados. Quem é que faz a obra, irmãos? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Como é que essas coisas funcionam, irmãos? Elas funcionam
simplesmente porque as pessoas entraram aqui, só simplesmente isso? Não. A Bíblia fala assim, ó, que a palavra de Deus é como um martelo que despedaça a penha. É como fogo que queima. Paulo fala, pois não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você percebe que muitas vezes eu repito as mesmas coisas aqui. Eu falo as mesmas coisas. Porque uma hora, irmãos, eu creio que o coração de alguém vai quebrar. Eu creio que não é pela minha capacidade, que eu não tenho nenhuma. Não é pelo meu vernáculo, que eu também não tenho nenhum. Mas é porque eu creio no poder da palavra. E pelo poder da palavra, pelo poder da oração, da unção de Deus, o Senhor pega o prostituto e transforma num homem de honra, uma mulher de honra, num homem, numa mulher, aonde até a sociedade admira. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é especialista em pegar quem está prostrado, assentado no monturo e o faz assentar entre os príncipes. O nosso Deus, irmãos, não tem causa perdida. Ele liberta, ele transforma, seja quem for. Tem gente que fala assim, eu nem prego para esse tipo de gente, porque eu nunca vi esse tipo de gente convertida realmente, transformada realmente. Irmãos, isso aí são pessoas que estão dizendo para Deus assim, Deus, eu não creio no poder da tua palavra, eu limito o poder da tua palavra, irmãos. Para de querer se colocar no lugar de Deus. A Bíblia fala que Ele é aquele que traz a existência o que não existe. Assim como Deus chamou o que não existia e começou a existir, Deus está te chamando servos e servas aqui que queiram imitá-lo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja, sabe, as águas, os vegetais, haja os animais, haja tudo. E a Bíblia fala que tudo houve, conforme o Senhor ia falando, as coisas iam acontecendo. O que é isso, irmãos? É Deus confessando, é Deus liberando a palavra. Eu quero te dizer uma coisa, você é filho desse Deus. E Deus está te dando autoridade como servo dele, assim como aquele Senhor disse, vai até os valados, vá até os becos, vá até as esquinas, vá até os lugares onde as pessoas muitas vezes são desprezadas, discriminadas, e diga para ele, tem lugar para você na minha festa, tem lugar para você na presença do Senhor, irmão, por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que reforma, ele é um Deus que renova, regenera completamente. Quem Deus vai usar para fazer isso? Quem vai atender a chamada de Deus para fazer isso? Deus está chamando nesse tempo de hoje uma igreja que não está limitada a só ficar olhando, mas a está trabalhando, mas está sendo útil na casa dele. Deus, aleluia, sabe para quem que Deus vai dar dom de cura aqui? É para quem faz a obra. Sabe para quem que Deus vai dar o dom de revelação, de unção aqui? É para quem diz eis-me aqui. Pega essa palavra em nome de Jesus. Quando você for visitar, quando você for evangelizar, Deus vai começar a liberar a palavra de revelação na tua boca. Pega essa palavra aqui em nome de Jesus. Quando você for visitar, aleluia, quando você for evangelizar, pessoas vão ser curadas através da tua vida. Quando você for pregar a palavra, aleluia, maldições vão ser quebradas. Quando você for pregar a palavra, pessoas vão sair do lixão, pessoas vão sair, sabe, do lugar aonde Satanás colocou eles lá no fundo do poço, vão ser resgatados e vão sentar junto com você nesse pão quando você está, e vão louvar a Deus, vão glorificar a Deus junto com você. Vão ser pessoas que vão vir aqui para a igreja e vão ministrar, aleluia, aula na escola dominical, vão subir nesse púlpito aqui e vão pregar a palavra de Deus com autoridade e vão dizer, sim, eu não prestava, eu não merecia, mas o Senhor me alcançou e por causa disso, hoje eu estou aqui para glorificar e adorar o nome do Senhor.
Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Não fique esperando, irmão. Você ter grandes cursos, grandes diplomas, para você exercer o teu ministério. Grandes homens e mulheres de Deus, irmãos, ganharam muitas almas para o Senhor Jesus sendo analfabeto. Um dos grandes, ou talvez um dos maiores avivamentos do tempo moderno da igreja, Rua Azusa. Deus usou um filho de escravo que teve varíola, que era semi-analfabeto, para ser usado para realizar um dos maiores movimentos avivalistas que a história da igreja já viu. Para Deus, irmãos, não há nada impossível. Alguém consegue se ver, irmão, fazendo essa obra? Alguém consegue entender que você tem chamada? Alguém consegue entender que essa palavra está saindo da minha boca é só porque você veio hoje aqui? Está entendendo isso? Você está entendendo que você não entrou aqui hoje por acidente, não. E porque você tem chamada, o diabo tem uma raiva muito grande de você. E ele tenta de todas as formas te paralisar, como ele conseguiu paralisar por um pouco de tempo essa mulher que visitamos ontem. Mas para a glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor a alcançou. E Deus hoje está falando para mim e para você. É com você que eu conto. Alguém está pegando essa palavra? Quem está recebendo? É com você que eu conto. Ah, pastor. Estamos esperando aí um grande missionário que está vindo aí, não sei de onde, para poder fazer essa obra aí. Não, irmão. Fica esperando missionário de lugar nenhum, não. É você que Deus vai usar. Amém, não, amém, irmãos? É você que Deus vai usar. Existem pessoas, irmãos, que nesse dia de hoje estão pensando em tirar a sua própria vida. E que às vezes estão andando perto de você, sorrindo para você, e você nem sabe. Mas Deus vai te dar uma palavra de revelação e Deus vai mudar a história dessa pessoa. Em nome de Jesus, irmãos. Eu estou pregando aqui para uma igreja que quer crescer. Quem quer ver essa igreja crescer, irmãos? Quem quer ver essa igreja se multiplicar? E quem entende que esse trabalho de ganhar almas para Jesus não é só do pastor, mas é de todo mundo? Quem entende que todos vocês têm que visitar? Todos vocês têm que evangelizar? Todos vocês têm que telefonar para alguém? Passa culto, ninguém liga para ninguém, ninguém telefona para ninguém. Se liga, não estou falando que é o caso seu, nem de alguém aqui não, mas se for, coloca ela pulsa. Liga só para contar as novidades. Não estou falando novidade do culto, não. As fofocas do dia a dia. Chega, irmão. Vamos espalhar a palavra. Vamos espalhar o evangelho. Chega em casa, liga, tu não sabe. Hoje Deus falou muito naquele lugar. E eu estou aqui só obedecendo o que eu ouvi Deus falar comigo. E eu estou aqui para te dizer, ó, tu é muito especial, hein? Porque apesar de tu não estar lá, o Senhor se lembrou de você. Quando é que Ele se lembrou? Quando Ele te despertou para você ligar para Ele. Te despertou para você ligar para ela. Aleluia. Para imaginar, irmãos. O grande amor de Deus que está tendo por as pessoas que não estão presentes hoje no culto. Como assim? Deus está enchendo você hoje aqui. Deus está colocando, aleluia, o teu carregador na fonte, na bateria. Quem está entendendo, irmãos? Há um renovo de Deus sendo liberado para quem está querendo renovo. Há uma graça de Deus para quem está querendo ser cheio da graça. Se prepare, vai ter coisa boa saindo da tua boca. Deus vai começar a te usar. Aleluia. 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 Em nome de Jesus, eu profetizo agora nessa manhã. Baterias espirituais sendo recarregadas. Aleluia. Unção nova na tua vida. Unção de alegria. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você que essa luta não vai matar a alegria de Deus na tua vida.
Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que essa tribulação, ela não vai conseguir tirar de você um foco, aleluia, da chamada que o Senhor estabeleceu para a tua vida. Deus ainda conta contigo. Pega essa palavra, isso é demais. Deus ainda conta contigo. Aleluia, 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 aleluia. O teu chamado está de pé. O teu ministério está de pé. Vai ter a obra de Deus ainda acontecendo através de você. Pega essa palavra. Ainda nesse ano Deus vai te usar para salvar. Ainda nesse ano Deus vai te usar para curar. Vai te usar para libertar. Quem pega essa palavra em nome de Jesus. É para isso que Deus está te renovando hoje. É para isso que Deus está te edificando hoje. Por quê? Porque tem coisa que ainda vai acontecer. Na cando que na fala sabe abate. Rebecalore para na ramache. Recebe renovo na tua bateria espiritual. Recebe renovo, recebe uma carga nova de Deus. Recebe uma carga nova de Deus em nome de Jesus. Renova Jesus. Renova a tua filha, renova o teu filho. Renova esse jovem, renova esse obreiro, renova Jesus. Oh, aleluia, azeite novo na tua vida, irmãos. Recebe azeite novo de Deus na tua vida. Uma graça especial de Deus na tua vida. Eu quero profetizar que hoje é dia de você sair desse lugar com a tua bateria espiritual carregada. Satanás, irmão, não suporta um crente cheio. Ele não suporta um crente avivado. Ele não suporta um crente renovado. E é desse jeito. É desse jeito que Deus vai fazer você sair desse lugar. Só quem recebe vai adorando. Só quem recebe glorifica. Só quem recebe diga: Senhor, eis-me aqui para a chamada. Eis-me aqui para a chamada. Eu dou eis-me aqui para a chamada. Deus não está querendo saber de desculpa, não. Guarda a tua desculpa num lugar bem distante de Deus. Se a chamada existe, é porque Deus sabe que tu pode cumpri-la. Se a chamada está sendo feita, nós não devemos de maneira nenhuma rejeitá-la. Em nome de Jesus, volte a ganhar almas. Em nome de Jesus, volte a ganhar almas. Quantas almas você já levou para Cristo esse ano? Quantas almas você já levou para Cristo ano passado? Quem você pregou o Evangelho? Para quem você pregou o Evangelho? Ah, pastor, cada um que cuide de si. Não é assim que a Bíblia diz. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ah, pastor, mas o que eu vou pregar ele já sabe. Você não está pregando para informação. Você está pregando por ordem. Você está pregando por obediência. Você está pregando por fé. Você está pregando porque você sabe que quando você prega, aleluia, o Espírito Santo se move. Tu acha que eu não sei que vocês sabem isso que eu estou falando? Ah. Mas então por que tu está pregando, pastor? Porque enquanto eu prego, há um mover do Espírito de Deus nesse tempo. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus na vida de alguém está dizendo assim: tá vendo? Eu estou falando contigo. Tá vendo? Eu estou te chamando para responsabilidade. Tá vendo? É com você mesmo essa palavra. Toma vergonha nessa cara e faz a minha obra. Irmão, atende a chamada. Atende a chamada. Às vezes a gente tem pressa, irmão, de atender tanta coisa, já viu? Tem pressa de atender tantas chamadas que tem por aí. Eu estava pregando aqui no trabalho de quinta-feira. Quem estava aqui, não foi essa não, foi a outra. Paulo, depois do milagre que aconteceu na vida de Eutico, ele não querendo, atracar em Éfeso, para não ficar muito tempo na Ásia, porque ele estava com pressa de ir para a festa de Pentecostes. Quem lembra?
Paulo estava com pressa de ir para a festa de Pentecostes. Às vezes a gente está com tanta pressa de cumprir alguns compromissos particulares que nós temos, mas cadê essa pressa para ir para a festa de Pentecostes? Festa de Pentecostes, irmão, não estou falando aqui da festa judaica, não. Pentecostes aponta, irmãos, para o lugar do derramar do Espírito, para o lugar do cumprimento da promessa, para o lugar onde o Senhor, aleluia, foi revelado pela boca dos seus apóstolos através de línguas que eles não conheciam. É o lugar, irmãos, aonde cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Aleluia, quem está com pressa de ir para esse lugar onde o Senhor vai salvar? Quem está com pressa de ir para o lugar onde o Senhor vai te encher? Quem está com pressa de ir para o lugar onde você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer? Quem está com pressa? Paulo tinha pressa de ir para esse lugar. E Deus está falando, igreja, não tenha pressa para o lazer, não tenha pressa, sabe, para tantas coisas que dá para fazer depois. Tenha pressa de estar na minha presença. Tenha pressa de me adorar. Tenha pressa de me buscar. Porque quanto mais você fizer isso, mais eu vou carregar as tuas baterias espirituais. Mas as tuas baterias espirituais vão estar em alta. Aleluia, se prepare em nome de Jesus. Quando a bateria está carregada, você pode estar num deserto, mas lá no deserto, esse celular espiritual que é você vai funcionar. Pega essa palavra em nome de Jesus. Não tem interrupção, aleluia, no satélite do céu. Se você está cheio, aleluia, em falar com o Pai, a tua petição, a tua oração vai ser atendida. A hora e o tempo da resposta é com Ele. Mas desde o primeiro dia em que você se põe a buscar o Senhor, a tua oração é ouvida. Oh, aleluia! Aleluia! E não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem pode fazer assim? Quem pode fazer assim? Quem pode falar assim para Deus? Deus, eu vim aqui, não foi para passar o tempo. Eu vim aqui, não foi só para ver os meus irmãos. Eu vim aqui. Mas fala com força. Eu vim aqui. Porque eu quero ser cheio do teu azeite. Porque eu quero que as minhas baterias espirituais sejam recarregadas pelo poder do teu Santo Espírito. Fala assim para Deus. Deus, vem me renovar. Vem me avivar. Vem me fortalecer. Vem me encher e me usa. E me usa, Senhor. Me usa para ganhar almas. Me usa para libertar. Me usa para fazer milagres. Me usa, Pai, para fazer a tua obra. Só quem recebe isso, quem concorda com isso, aplauda ao Senhor mais uma vez e glorifica o nome dEle. Em nome de Deus. Que o Senhor, nesta manhã, possa ter despertado alguém aqui. Com quem Deus falou nessa manhã? Deixa eu ver. Com quem Deus falou nesta manhã? Aleluia. Sai renovada daqui hoje, hein? Sai renovada daqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, igreja?